Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 3. Richard falava muito pouco nas festas a que ia com Susan. Era sempre apresentado como escritor e queria que todos pensassem que seus modos reservados eram idênticos ao de qualquer outro na mesma profissão. Embora receasse ser descoberto pelo que de fato era, um peixe fora d'água. Ainda assim, eram todos muito agradáveis, como não poderia deixar de ser com qualquer um que estivesse fazendo companhia a Susan. Desde que ela continuasse a entretê-los com seu humor, suas risadas e seus faiscantes olhos verdes num rosto corado por várias taças de vinho. Ele não se importava de ficar num canto, esperando até Susan resolver ir embora. Não se importava que os amigos dela não fizessem o menor esforço para introduzi-lo na roda. Não se importava nem mesmo quando uma mulher bêbada, de rosto pálido, se referia a ele como o bonitão da Susan. Porém, não gostava das festas de expatriados, nem da insistência de Susan para que ficasse com os homens, enquanto ela se reunia com as mulheres e trocava impressões sobre a vida na Nigéria. Seguia-se incomodado no meio daqueles homens. Eram quase todos ingleses, ex-administradores da ex-colônia, empresários da John Holt, Kingsway, G.B. Olivan, Shell BP e United Africa Company. Uma gente vermelha de álcool e de sol. Soltavam risadas e comentavam que a política nigeriana ainda era muito tribal, que talvez eles ainda não estivessem prontos para se autogovernar. Discutiam cricket, fazendas que tinham ou planejavam ter, o tempo ideal em Jos, oportunidades de negócios em Kaduna. Quando Richard mencionava seu interesse pela arte Igbo-Ukwu, diziam que ainda não havia mercado para ela, de modo que ele não se dava mais ao trabalho de explicar que não era dinheiro o que o interessava, e sim a questão estética. E quando dizia que tinha acabado de chegar a Lagos e queria escrever um livro sobre a Nigéria, recebia sempre um sorriso breve e um conselho. O povo é todo de pedintes. Esteja preparado para muito cc e para o jeito como eles param e ficam encarando você na rua. Nunca acredite nas histórias de azar e nunca mostre fraqueza para o empregado doméstico. Havia piadas para ilustrar cada traço dos africanos. A do africano presunçoso, que era uma das que Richard lembrava. Um africano passeava com seu cachorro e um inglês perguntou: "O que você está fazendo com esse macaco?" E o africano respondeu: "Isso não é um macaco, é um cachorro." Como se o inglês estivesse falando com ele. Richard ria das piadas. Tentava, também, não se perder nos próprios pensamentos durante as conversas. Não mostrar como se sentia constrangido. Preferia conversar com as mulheres, embora tivesse aprendido a não ficar muito tempo com nenhuma delas. Caso contrário, Susan acabava atirando um copo na parede ao chegar em casa. Na primeira vez, ele ficou atônito. Tinha passado alguns momentos conversando com Clovis Bancroft sobre a vida do irmão dela como comissário distrital em Enugu, anos antes, e, na volta para casa, no carro com um motorista particular, ela não tinha dito uma palavra. Richard achou que talvez estivesse cochilando. Só podia ser esse o motivo de não falar sobre o vestido horrendo de fulana ou dos hors d'oeuvre sem criatividade servidos pelos anfitriões. Porém, quando chegaram em casa, Susan apanhou um cristal do armário e atirou na parede. Aquela mulherzinha horrenda, Richard. E bem na minha cara ainda por cima. Que horror! Depois, sentou-se no sofá e enterrou o rosto nas mãos, até ele pedir 1 milhão de desculpas, embora não soubesse exatamente pelo que estava se desculpando. Outra taça foi se espatifar na parede algumas semanas depois. Ele conversava com Julia Marsh a respeito de uma pesquisa que ela fizera sobre o Assanterrene de Gana e ouvia fascinado o que ela descobrira, até que Susan apareceu
e puxou-o pelo braço. Mais tarde, depois de o vidro ser estilhaçado em 1000 cacos, Susan disse que sabia que a intenção dele não era flertar, mas que ele precisava entender que as pessoas eram horrendamente presunçosas e a fofoca feroz, nada menos que feroz. Ele pedira desculpas de novo e se perguntara o que pensavam os criados que limpavam aqueles cacos todos. Depois houve o jantar, em que falou sobre arte Nock com uma professora universitária, uma tímida iorubá que parecia estar tão deslocada quanto ele. Como esperasse uma reação de Susan, preparou-se para pedir desculpas antes mesmo que ela pisasse na sala, poupando assim uma taça. Mas Susan estava toda faladeira na volta. Perguntou se a conversa com a mulher havia sido interessante e disse que esperava que ele tivesse aprendido alguma coisa útil para usar no livro. Ele a encarou na obscuridade do interior do carro. Ela não teria dito a mesma coisa se a conversa fosse com uma britânica, mesmo que algumas tivessem ajudado a redigir a Constituição nigeriana. Era apenas, como ele percebeu, uma questão de que as negras não representavam ameaça nenhuma para Susan. Elas não eram rivais. Tia Elizabeth havia dito que Susan era animada e charmosa, se bem que um pouco mais velha que ele, que ela morava fazia um tempo na Nigéria e que poderia lhe mostrar algumas coisas. Richard não queria ninguém lhe mostrando nada. Tinha se virado muito bem sozinho, em viagens anteriores ao exterior. Mas tia Elizabeth insistiu. A África não é como a Argentina ou a Índia. Ela dizia África com um tom de alguém que reprime um estremecimento. Ou talvez não quisesse que ele se fosse. Talvez torcesse para ele continuar em Londres, escrevendo para o New Chronicle. Ele ainda achava que ninguém lia sua minúscula coluna, embora tia Elizabeth dissesse que todos os amigos dela liam. O que era de se esperar? Tratava-se, afinal de contas, de uma sinecura, naquele cargo. Jamais teria sido contratado se o editor não fosse um velho amigo dela. Richard não tentou explicar para a tia Elizabeth a vontade que tinha de ver a Nigéria, mas aceitou a oferta de Susan para lhe mostrar algumas coisas. Ao chegar a Lagos, a primeira coisa em que reparou foi no brilho de Susan, no belo rostinho de classe alta, no jeito como ela se concentrou toda nele, tocando em seu braço quando ria. Susan falava com autoridade sobre a Nigéria e os nigerianos. Quando passavam pelos mercados barulhentos, com música high life jorrando das lojas, pelas barracas dos ambulantes montadas ao acaso, pelas sarjetas cheias de água parada, ela dizia: na verdade, eles têm um vigor extraordinário, mas muito pouco senso de higiene, infelizmente. Ela lhe contou que os Hausás do norte eram um povo digno, que os Ibôs eram enfesados e adoravam dinheiro, e que os Iorubás eram muito alegres, ainda que fossem uns belos e uns parasitas. Nas noites de sábado, quando apontava para os grupos de pessoas vestidas com cores brilhantes, dançando em frente a toldos iluminados, dizia: olha só, os Iorubás se endividam até o pescoço para dar essas festas. Ela o ajudou a encontrar um apartamento pequeno, comprar um carro pequeno, obter a carteira de motorista, ir aos museus de Lagos e Ibadan. Você precisa conhecer todos os meus amigos, dizia. De início, quando Susan o apresentava como escritor, Richard tinha vontade de corrigi-la. Jornalista, não escritor. Só que ele era um escritor. Ao menos tinha certeza de que queria ser escritor, um artista, um criador. O jornalismo era temporário, algo que continuaria fazendo até escrever seu brilhante romance. De modo que se deixou apresentar como escritor. Ao menos isso parecia fazer com que os amigos dela o tolerassem. O professor Nicholas Green, por exemplo, sugeriu que ele se candidatasse a uma bolsa estrangeira para fazer pesquisas em Nsukka,
onde poderia escrever num ambiente universitário. E foi justamente o que Richard fez, não só pela perspectiva de escrever numa universidade, como porque ficaria no Sudeste, na terra onde surgira a arte Igbo-Ukwu, a terra do esplêndido vaso de cordas. Era por isso que tinha ido à Nigéria. Estava em Lagos havia alguns meses quando Susan lhe perguntou se não gostaria de ir morar com ela, uma vez que a casa em Ikoyi era grande, os jardins adoráveis, e ela achava que ele trabalharia muito menos ali do que em seu apartamento alugado, com chão de cimento desigual e um senhorio sempre a reclamar que ele deixava as luzes acesas por muito tempo. Richard não queria dizer sim. Não queria ficar muito tempo em Lagos. Queria viajar pelo país enquanto esperava a resposta de Nusuka. Porém, Susan já tinha mandado pintar o arejado escritório e ele aceitou se mudar. Dia após dia, sentava na cadeira de couro de Susan, lia livros e trechos de material de pesquisa, olhava os jardineiros regando a grama e batucava na máquina, ainda que ciente de estar datilografando e não escrevendo. Susan cuidava para lhe dar o silêncio necessário, exceto quando punha a cabeça no vão da porta e cochichava. Quer um chá? Ou aceita um copo d'água? Ou vamos almoçar mais cedo? Ele respondia também num sussurro, como se o fato de escrever tivesse se tornado algo sagrado, transformando também o aposento em sacrossanto. Ele não lhe contou que não havia escrito nada que prestasse até o momento, que as ideias em sua cabeça ainda não tinham conseguido unir personagem, cenário e tema. Imaginava que ela fosse ficar magoada. O trabalho de Richard tornara-se seu melhor passatempo, e ela chegava em casa todos os dias com livros e periódicos da biblioteca do British Council. Susan via o livro como uma entidade já em existência, que poderia, portanto, ser terminado. Richard, no entanto, não tinha certeza nem de qual seria o assunto, mas agradecia a fé que ela depositava nele. Era como se o fato de ela acreditar tornasse o livro uma realidade. E ele mostrava a gratidão que sentia indo a festas das quais não gostava. Depois de algumas, percebeu que comparecer não era o suficiente. Tentaria ser engraçado. Se conseguisse dizer uma coisa cômica no momento das apresentações, talvez isso compensasse seus silêncios e, mais importante ainda, deixasse Susan satisfeita. Praticou uma frase cômica e autodepreciativa na frente do espelho do banheiro por algum tempo. Quando Susan dissesse, "Este é Richard Churchill", ele cumprimentaria a pessoa acrescentando rápido, "Nenhum parentesco com Sir Winston, infelizmente. Caso contrário, eu seria um pouco mais inteligente." Os amigos de Susan riam da piada, embora ele não soubesse direito se era por dó da tentativa desastrada de fazer graça ou porque tinham achado divertido. Mas ninguém nunca tinha dito a ele, que engraçado, em tom de zombaria, como Kainene fez naquele primeiro dia. Nos salões do hotel Federal Palace, ela fumava. Sabia soltar anéis perfeitos de fumaça. Estava no mesmo círculo que ele e Susan, e, quando Richard olhou para ela, pensou que fosse a amante de um dos políticos. Ele fazia isso com as pessoas que conhecia, tentava adivinhar o motivo de estarem na festa, queria saber quem fora levado por quem. Talvez porque, se não fosse por Susan, não estaria em nenhuma daquelas recepções. Richard não sabia que Kainene era filha de um rico nigeriano. Não tinha nada do recato estudado das outras. Parecia mais uma amante, um batom descaradamente vermelho, o vestido justo, o fato de fumar. Por outro lado, não sorriu o sorriso plástico das amantes. Não tinha nem mesmo a beleza genérica que o levava a acreditar por alto nos boatos de que os políticos nigerianos permutavam suas amantes. Na verdade,
Ela não era nem um pouco bonita. Mas Richard só foi notar isso quando olhou de novo para ela, na hora em que um amigo de Susan fez as apresentações. Esta é Kainene Eusóbia, a filha do chefe Eusóbia. Kainene acabou de se formar em Londres. Kainene, esta é Susan Greenville Pitts, do British Council. E este é Richard Churchill. Como está? Disse Susan a Kainene, virando-se em seguida para falar com outro convidado. Olá, disse Richard. Kainene ficou calada por um tempo excessivo, com o cigarro entre os lábios, olhando-o bem de frente, até que ele passou a mão pelo cabelo e resmungou. Nenhum parentesco com Sir Winston, infelizmente. Caso contrário, eu seria mais inteligente. Ela exalou a fumaça antes de dizer, que engraçado. Era muito magra e muito alta, quase tão alta quanto ele, e olhava direto em seus olhos, com uma expressão rígida que não revelava nada. Tinha a pele da cor de chocolate belga. Ele abriu um pouco as pernas e pressionou os pés com firmeza no chão, porque receou que, se não fizesse isso, acabaria tombando e colidindo com ela. Susan voltou e puxou-lhe o braço, mas ele não queria ir e, quando abriu a boca, não tinha certeza do que dizer. Acontece que Kainene e eu temos um amigo em comum, em Londres. Eu já lhe contei sobre o Wilfred, do Spectator? Ah, disse Susan, sorrindo. Que ótimo. Então vou deixar vocês dois pondo a conversa em dia. Volto daqui a pouco. Trocou beijos com um casal de idade antes de ir até um grupo na outra ponta da sala. Você acabou de mentir para sua mulher, disse Kainene. Ela não é minha mulher. Estava espantado de ver como se sentia zonzo, ali, ao lado dela. Ela levou a taça até a boca e tomou um gole. Inalou e soltou a fumaça. Cinzas prateadas rodopiaram até o chão. Tudo parecia em câmera lenta. O salão de baile do hotel aumentou, murchou, e o ar foi sugado para dentro e para fora de um espaço que parecia ser, por alguns momentos, ocupado só por ele e Kainene. Quer sair da frente, por favor? Pediu ela. Ele se assustou. Como? Tem um fotógrafo bem atrás de você que está louco para tirar uma foto minha, sobretudo do meu colar. Ele se afastou e ficou olhando enquanto ela encarava a máquina. Não posou, mas parecia se sentir à vontade. Estava acostumada a ser fotografada em festas. O colar vai figurar na edição de amanhã do Lagos Life. Imagino que seja meu jeito de contribuir com o nosso recém-independente país. Estou dando aos meus compatriotas algo para desejar, um incentivo para que trabalhem duro, disse ela, voltando a ficar ao lado dele. É um colar muito lindo, disse ele, embora parecesse espalhafatoso. Assim mesmo, queria estender a mão e tocá-lo, erguê-lo, e depois deixar que se aninhasse de novo no vazio do pescoço. Os ossos de sua clavícula eram pontiagudos. Claro que não é lindo. Meu pai tem um gosto repugnante em matéria de joias, disse ela. Mas o dinheiro é dele. Estou vendo minha irmã e meus pais me procurando. Por falar nisso, preciso ir. Sua irmã também está aqui? Perguntou Richard, rapidamente, antes que ela pudesse se virar e partir. Está. Somos gêmeas, disse, e depois parou, como se essa fosse uma revelação de grande peso. Kainene Olana. O nome dela é o poético Ouro de Deus, e o meu é mais prático. Vamos esperar e ver o que Deus vai nos trazer. Richard viu o sorriso repuxando um dos cantos da boca de Kainene. Um sorriso sardônico que, ao seu ver, ocultava alguma coisa, quem sabe uma insatisfação. Não sabia o que dizer. Era como se o tempo estivesse correndo rápido demais. Quem é a mais velha? Perguntou. Quem é a mais velha? Que pergunta! Ela arqueou as sobrancelhas. Me disseram que eu saí primeiro.
Richard aninhou a taça de vinho na mão, sem saber se iria espatifá-la caso apertasse mais um pouco. Lá está ela, minha irmã, disse Kainene. Quer que eu o apresente? Todo mundo quer conhecê-la. Richard não se virou para olhar. Eu prefiro conversar com você, disse. Se não se importa, claro. Passou a mão pelo cabelo. Ela o observava. Sentiu-se uma adolescente, com o olhar dela em cima dele. Você é tímido. Já me chamaram de coisas piores. Ela sorriu, de um jeito que significava que tinha achado isso engraçado, e ele se sentiu realizado por tê-la feito sorrir. Já esteve no mercado de Balogun? Perguntou ela. Eles põem os nacos de carne em cima do balcão, e você é que aperta e cutuca até escolher o que quer. Minha irmã e eu somos carne. Estamos aqui para que os solteiros adequados se aproximem. Ah, disse ele. Parecia algo estranhamente íntimo de se conversar com um desconhecido, embora tivesse sido dito no mesmo tom seco e sarcástico que parecia ser seu natural. Queria lhe contar algo sobre si, também. Queria trocar pequenos grãos de intimidade com ela. Aí vem a mulher que você renegou, murmurou Kainene. Susan aproximou-se e pôs uma taça na mão dele. Ah, querido, disse, antes de se virar para Kainene. Que bom ter conhecido você. Que bom ter conhecido você, respondeu Kainene, erguendo de leve a taça para Susan. Richard foi levado embora por Susan. Ela é filha do chefe Eusóbia, não é? E o que foi que houve com ela? Que incrível! A mãe é maravilhosa, absolutamente maravilhosa. O chefe Eusóbia é dono de metade de Lagos, mas há algo de terrivelmente nouveau-riche nele. Não teve uma educação formal, entende? E a mulher também não. Acho que é isso que o faz tão óbvio. Richard, em geral, se divertia com as mini-biografias de Susan, mas dessa vez os cochichos o irritaram. Ele não quis a taça de champanhe. As unhas dela estavam se enterrando em seu braço. Ela o levou até um grupo de expatriados e parou, conversando, rindo alto, um pouco embriagada. Ele procurou Kainene pelo salão todo. De início, não conseguiu encontrar o vestido vermelho, mas depois a viu, ao lado do pai. O chefe Eusóbia parecia uma pessoa expansiva, falando com gestos arqueados, vestido num abadá bordado cujas inúmeras dobras de tecido azul o tornavam ainda mais troncudo. A senhora Eusóbia tinha metade do tamanho do marido e usava os panos e os turbantes feitos do mesmo tecido azul. Richard ficou momentaneamente surpreso com a perfeição do formato dos olhos amendoados, intimado de ver a beleza daquele rosto de pele escura. Jamais teria adivinhado que ela era a mãe de Kainene, como também não teria adivinhado que Kainene e Olana eram gêmeas. Olana puxara a mãe, embora a sua fosse uma beleza mais acessível, com uma fisionomia mais doce, uma graciosidade sorridente e um corpo carnudo, com curvas que enchiam o vestido preto. Um corpo que Susan chamaria de africano. Kainene parecia ainda mais magra ao lado de Olana, quase andrógena, com seu vestido comprido e reto, acentuando os quadris de menino. Richard encarou-a por um bom tempo, querendo que ela o procurasse com os olhos. Ela parecia distante, observando as pessoas no grupo em que estava com uma expressão às vezes indiferente, às vezes zombateira. Por fim, ergueu a vista, cruzou o olhar com ele, inclinou a cabeça e arqueou as sobrancelhas, como se soubesse perfeitamente que ele estivera olhando o tempo inteiro. Richard desviou os olhos. Em seguida, voltou a olhar para ela, resolvido a sorrir dessa vez, a fazer algum gesto que pudesse servir para alguma coisa, mas ela já tinha virado as costas. Ele continuou olhando até ela ir embora com os pais
e a irmã. Richard leu Lagos Life no dia seguinte, e quando viu a foto, buscou naquela expressão algo que não sabia o que era. Escreveu algumas páginas numa explosão de produtividade furiosa, retratos fictícios de uma mulher alta, cor de ébano, com um peito quase liso. Foi até a biblioteca do British Council e procurou o nome de seu pai nos jornais de negócio. Copiou da lista telefônica os 4 números ao lado de Eusóbia. Apanhou o fone inúmeras vezes, mas repunha no gancho sempre que ouvia a voz da telefonista. Praticou o que iria dizer na frente do espelho, os gestos que faria, embora soubesse que ela não poderia vê-lo ao telefone. Pensou em mandar um cartão, ou quem sabe uma cesta de frutas. Por fim, ligou. Kainene não parecia surpresa com a ligação. Ou talvez fosse uma questão de ela parecer calma demais, num momento em que o coração dele queria saltar fora do peito. Gostaria de sair para tomar alguma coisa? Claro. Que tal o Zobes, ao meio-dia? O hotel é do meu pai e eu posso conseguir uma suíte privativa para nós. Ele desligou, trêmulo. Não estava muito seguro de que havia motivo para a empolgação. Se suíte privativa era um bom indício. Quando se encontraram no saguão do hotel, ela se aproximou para que ele pudesse beijar-lhe o rosto e, depois, foi na frente até o terraço do andar de cima, onde sentaram, olhando para as palmeiras em volta da piscina. Era um dia ensolarado e luminoso. De vez em quando, as folhas se agitavam e ele torcia para que a brisa não desmanchasse o seu cabelo e que o guarda-sol o protegesse daquelas desagradáveis manchas cor de tomate maduro que apareciam em suas bochechas sempre que tomava sol. Dá para ver a Heath Grove daqui, disse ela, apontando. A injustamente cara e enigmática escola secundária britânica que minha irmã e eu fizemos. Meu pai achava que éramos muito pequenas para sermos mandadas ao exterior, mas estava resolvido a ter 2 filhas tão parecidas com as europeias quanto possível. É aquele prédio com a torre? Isso. A escola toda só tem 2 prédios, na verdade. Éramos muito poucas ali. É uma escola tão exclusiva que a maioria dos nigerianos nem sabe que existe. Kainene olhou para o copo por um tempo. Você tem irmãos? Não, sou filho único. Meus pais morreram quando eu tinha 9 anos. 9? Você era novo. Ele ficou contente de ela não ter demonstrado compaixão demais, daquele jeito falso que as pessoas usam, como se tivessem conhecido os pais mortos. Eles estavam sempre fora. Foi a Molly, minha babá, quem me criou, na verdade. Depois que eles morreram, ficou decidido que eu iria viver com a minha tia, em Londres. Richard calou-se, satisfeito com a estranha e rudimentar intimidade que sentia ao falar de si mesmo, algo muito raro. Meus primos, Martin e Virginia, tinham mais ou menos a mesma idade que eu, mas eram tremendamente sofisticados. Tia Elizabeth era muito pernóstica, e eu era o primo que tinha vindo de uma minúscula aldeia em Shropshire. Comecei a pensar em fugir no dia em que cheguei lá. E fugiu? Muitas vezes. Eles sempre me achavam, às vezes na mesma rua. E para onde estava fugindo? O quê? Para onde estava fugindo? Richard pensou um pouco. Sabia que estava fugindo daquela casa, cheia de retratos de gente morta havia muito tempo, olhando para ele. Mas não sabia para onde estava fugindo. Será que as crianças pensam nisso? Quem sabe eu estava correndo de volta para a Molly. Não sei. Eu sabia para onde eu queria fugir, mas aquilo não existia, de modo que não fugi, disse Kainene, recostando-se na poltrona. Como assim? Ela acendeu um cigarro, como se não tivesse ouvido a pergunta. O silêncio de Kainene deixavam em Richard uma sensação de inadequação e uma vontade enorme de chamar sua atenção de novo. Queria contar sobre o vaso de cordas. Não sabia ao certo onde tinha lido alguma coisa sobre a arte de Igbo Ukwu e do morador que, ao abrir um poço, encontrara os bronzes do século IX, talvez os primeiros da África.
Entretanto, sabia que tinha visto as fotos pela primeira vez na revista Colonies Magazine. O vaso chamou sua atenção na hora. Passou o dedo pela imagem, louco de vontade de tocar nas cordas delicadamente moldadas em volta do metal. Queria explicar como ficara comovido com ele, mas decidiu que seria melhor não. Daria tempo ao tempo. Sentiu um curioso consolo com isso e percebeu que o que mais ele queria com ela era tempo. — Você veio para a Nigéria para fugir de alguma coisa? Perguntou ela por fim. — Não. Sempre fui uma pessoa solitária e sempre quis ver a África. Por isso aceitei a licença que meu modesto jornal me deu e um empréstimo generoso de minha tia. E cá estou. Eu não o imaginaria uma pessoa solitária. Por quê? Porque você é bonito. As pessoas bonitas raramente são solitárias. Ela disse isso sem inflexão na voz, como se não fosse um elogio, e por isso ele torceu para que não tivesse reparado em seu rubor. Bom, mas eu sou, disse ele, não conseguindo pensar em mais nada para dizer. Sempre fui. Um solitário e um explorador atual do continente negro, disse ela secamente. Ele riu. Foi como ter cuspido o som fora, incontrolável. E ele olhou para baixo, para a clara piscina e pensou, satisfeito, que aquele tom de azul era também a cor da esperança. Encontraram-se no dia seguinte para almoçar, e no outro também. Todas as vezes ela o levava até a suíte. Sentavam-se no terraço, comiam arroz e tomavam cerveja gelada. Ela tocava a borda do copo com a ponta da língua, antes de dar um gole. Isso o excitava. Ver de relance a língua rosada, ainda mais porque ela não parecia consciente do ato. Seus silêncios eram melancólicos, insulares, mas assim mesmo ele se sentia ligado a ela. Talvez porque ela fosse distante e retraída. Descobriu-se falando como nunca tinha falado antes, e quando o tempo deles acabava e ela levantava da mesa, em geral para se unir ao pai em alguma reunião, ele sentiu os pés engrossarem com o sangue coagulado. Ele não queria ir embora. Não conseguia suportar a ideia de voltar para o escritório de Susan e ficar batendo a máquina, esperando suas batidas surdas na porta. Não entendia por que Susan não suspeitava de nada, por que não podia simplesmente olhar e ver como ele estava diferente. Não entendia por que nem havia reparado que ele passava mais loção pós-barba agora. Richard ainda não tinha sido infiel, claro, mas a fidelidade não dizia respeito só a sexo. Rir ao lado de Kainene, contar a Kainene sobre a tia Elizabeth, ver Kainene fumando, claro que tudo isso era infidelidade, ou assim lhe parecia. O coração acelerar quando Kainene lhe dava um beijo de adeus era uma infidelidade. A mão dela na sua, sobre a mesa, era uma infidelidade. De modo que no dia em que Kainene não lhe deu o beijo costumeiro de adeus e, em vez disso, comprimiu sua boca na dele, de lábios abertos, ele se espantou. Não tinha se permitido esperar tanto. Talvez por isso a ereção não tenha vindo, a mistura castradora de surpresa e desejo. Eles se despiram rápido. O corpo nu de Richard pressionava Kainene. No entanto, seu pênis continuava mole. Explorou os ângulos da clavícula, os lábios, querendo o tempo todo que corpo e alma funcionassem melhor juntos, querendo que seu desejo ultrapassasse a ansiedade. Mas o pênis não endureceu. Podia sentir seu peso flácido entre as pernas. Ela sentou na cama e acendeu um cigarro. Desculpe, disse. E, quando ela deu de ombros, sem dizer nada, ele se arrependeu de ter pedido desculpas. Richard percebeu qualquer coisa de deprimente naquela suíte luxuosa e atravancada de móveis, enquanto vestia a calça que podia muito bem não ter sido tirada, e Kainene enganchava o sutiã. Ele queria que ela dissesse alguma coisa. — Vamos nos ver amanhã? Perguntou ele. Ela soltou a fumaça pelo nariz, observou-a sumir no ar e disse:
Isso aqui não tem o menor refinamento. Vamos nos ver amanhã? Perguntou ele de novo. Eu vou para Port Harcourt com meu pai para encontrar um pessoal do petróleo, disse ela. Mas eu volto logo depois do meio-dia, na quarta. A gente podia almoçar bem tarde. Combinado, então, disse Richard. E, até ela entrar no saguão do hotel, dias depois, ele continuava preocupado, sem saber se ela iria aparecer ou não. Almoçaram e ficaram vendo as pessoas na piscina. Kainene estava um pouco mais animada. Fumava mais, falava mais. Contou a ele sobre as pessoas que tinha conhecido desde que começara a trabalhar com o pai, todas elas iguais. A nova classe alta nigeriana não passa de um bando de analfabetos que nunca leu nada, que come coisas das quais não gosta em restaurantes libaneses caríssimos, e cujo único tema de conversa é: como está se comportando o carro novo? A certa altura, ela riu. Em outro momento, segurou a mão dele. Mas não perguntou se ele gostaria de entrar na suíte, e Richard não sabia se ela queria dar um tempo ou se resolvera que esse, no fim das contas, não era o tipo de relacionamento desejado. Richard não conseguia tomar nenhuma atitude. Passaram-se dias até que ela finalmente perguntou se ele queria entrar. E ele se sentiu como aquele ator substituto que fica torcendo para o ator principal não aparecer, mas que, quando o protagonista adoece, se dá conta de que não tem capacidade e de que não está tão pronto quanto pensava para enfrentar as luzes da ribalta. Ela entrou na frente. Quando começou a levantar o vestido de Kainene acima da cintura, ela o empurrou com toda a calma, como se soubesse que aquele frenesi era apenas uma armadura contra o medo. Pendurou o vestido sobre a cadeira. Ele estava tão apavorado de falhar que ver o pênis ereto o deixou delirantemente agradecido. Tão agradecido que foi uma questão de entrar dentro dela e sentir na hora aquele tremor involuntário, impossível de parar. Ficaram ali um tempo, ele em cima dela. Depois ele saiu de lado. Queria dizer a ela que isso nunca lhe acontecera. Sua vida sexual com Susan era satisfatória, ainda que superficial. Eu sinto tanto, disse ele. Ela acendeu um cigarro, observando-o. Gostaria de vir jantar em casa essa noite? Meus pais convidaram algumas pessoas. Por alguns momentos não soube o que dizer, espantado. Depois falou. Claro, eu adoraria. Esperava que o convite significasse alguma coisa, refletisse uma mudança de percepção em relação ao relacionamento de ambos. Mas quando chegou à casa dos pais de Kainene, em Ikoi, ela o apresentou dizendo: "Este é Richard Churchill." E então parou, fazendo uma pausa que parecia uma provocação deliberada para os pais e os outros convidados, para que pensassem o que quisessem. O pai o olhou de cima a baixo e perguntou o que fazia. "Sou escritor", disse Richard. "Escritor? Entendo", disse o chefe Eusóbia. Richard desejou ardentemente não ter dito que era escritor, de modo que acrescentou, como se para compensar a afirmação: "Sou fascinado pelas descobertas em Igboiku, os objetos de bronze." Resmungou o chefe Eusóbia. "Tem alguém da família fazendo negócios na Nigéria?" "Não, infelizmente não." O chefe Eusóbia sorriu e desviou os olhos. Não disse muito mais coisas para Richard durante o resto da noite. Tampouco a senhora Eusóbia, que seguia o marido com modos suntuosos e uma beleza ainda mais intimidante, vista de perto. Olana era diferente. Recebeu-o com um sorriso contido quando Kainene os apresentou, mas depois de conversarem um pouco, tornou-se mais calorosa e ele ficou sem saber se aquela centelha em seus olhos era de pena ou se ela tinha consciência de que ele queria dizer as coisas certas e, no entanto, não sabia quais eram as coisas certas. Sua cordialidade o deixou lisonjeado. Teve a curiosa sensação de ter sido largado de lado quando ela se sentou na outra ponta da mesa.
A salada havia acabado de ser servida no momento em que Olana começou a discutir política com um convidado. Richard sabia que falavam sobre a necessidade de a Ligéria tornar-se uma república e parar de dizer que a rainha Elizabeth era a chefe de estado do país. Mas não prestou muita atenção até que ela se virou e perguntou: "Você concorda, Richard?" Como se a opinião dele importasse. Ele limpou a garganta. "Claro, sem dúvida", disse, embora não tivesse muita certeza do que acabara de endossar. Sentiu-se agradecido por ela tê-lo puxado para a conversa, por tê-lo incluído, e ficou encantado com essa característica, que parecia ao mesmo tempo sofisticada e ingênua, um idealismo que se recusava a ser sufocado pela realidade arenosa. A pele de Olana reluzia. Os ossos da face subiam quando sorria. Porém, a ela faltava a mística melancólica de Kainene, que o revigorava e o confundia. Kainene sentou ao seu lado e disse pouco ao jantar, exceto por um pedido peremptório para que o criado trocasse uma taça que parecia embaçada, e pela pergunta, com o corpo semi-inclinado para ele: "Este molho é nojento, não acha?" Ela era inescrutável, observando, bebendo, fumando. Richard ardia por saber o que ia pela cabeça de Kainene. Sentiu uma dor quase idêntica quando a desejava na cama, e sonhava estar dentro dela, penetrando cada vez mais fundo, tentando descobrir algo que sabia que nunca descobriria. Era como beber um copo de água atrás do outro e continuar sedento, com o receio excitante de jamais ser capaz de matar aquela sede.